Olá! Eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas de como abaixar a glicose naturalmente. Não importa se você foi diagnosticado com diabetes do tipo 1, se você é diabético do tipo 2, se você apresenta uma resistência insulínica ou é pré-diabético, esse vídeo pode te ajudar. A primeira dica que eu vou dar para a gente conseguir abaixar a glicose naturalmente é entendendo como funciona o diabetes. O diabetes é uma doença em que a pessoa tem uma maior dificuldade de digerir os carboidratos. É como se a pessoa fosse intolerante aos carboidratos. Então o carboidrato tem que ser o foco ali da nossa atenção. O grupo dos cereais é rico em carboidratos. Trigo, não importa se esse trigo foi refinado ou ele está integral, ele tem uma capacidade de subir a glicemia rapidamente. E tudo que é derivado do trigo, então pães, bolos, bolachas, crackers, não importa se é aquele cracker de dieta, se ele é feito à base de trigo, ele vai impactar na sua glicemia. Alimentos derivados do trigo, como pratos contendo macarrão, lasanha, não são as melhores indicações para quem tem glicemia alterada. O milho também é um cereal que contém grande quantidade de carboidrato. Ele impacta muito na glicemia, principalmente quando a gente come ele da forma mais refinada através das farinhas, como por exemplo o amido de milho, o fubá. Também a cevada é um carboidrato que vai alterar a glicemia, então a pessoa tem que ter muito cuidado se ela tem o hábito ali da cervejinha. Outro cereal que tem grande quantidade de carboidrato que vai impactar na glicemia é o arroz. Então tem que ter muito cuidado ao porcionar esse cereal no prato. Mesmo sendo o arroz integral, ele continua cheio ali de carboidrato. Além do arroz, os tubérculos também têm grande quantidade de amido, que é um carboidrato que vai impactar na glicemia. Então, batatas, mandioca, baroa, inhame, são alimentos que devem ser consumidos com maior moderação. Agora, lembrando que o termo carboidrato, muitas vezes a pessoa pensa que é somente diminuir nas massas. Não, carboidrato é sinônimo de açúcar. Então, tudo que se transforma em açúcar no nosso corpo e tudo que já é açúcar, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, um bolo, ele é feito sem açúcar, mas feito com farinha de trigo, vai impactar na glicemia. A aveia também é um cereal que tem que ter muita cautela por quem tem diabetes ou quem altera a glicose. Porque ela, apesar de ter muita fibra, ela é riquíssima em carboidratos. Então, a aveia é considerada um alimento rico em carboidrato que possui fibras. Se você quer saber mais se a aveia é um alimento indicado para diabéticos, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo esse vídeo para você. E lembrando, carboidratos não é só massa. Carboidrato é sinônimo de açúcar. Então, tudo que tem açúcar ou tudo que vai se transformar em açúcar no nosso corpo é considerado carboidrato. Lembrando que açúcar pode vir de fontes naturais, como por exemplo o açúcar das frutas e também dos industrializados, caixinhas, refrigerantes, pacotinhos. Então a gente tem que ficar de olho porque o açúcar pode estar presente tanto em alimentos naturais quanto nos industrializados. A segunda dica que eu vou te passar, na verdade, é ter uma maldade que açúcar é açúcar independente da forma. Não importa se é um açúcar de adição colocado nos produtos industrializados ou se é um açúcar natural, como por exemplo o açúcar das frutas. Quem tem glicose mais alterada, quem tem tendência a ter diabetes ou quem já é diabético, não deve comer carboidratos em excesso, mesmo que seja de fonte natural. E a dica número 3 tem a ver com a dica número 2. Se açúcar é açúcar, cuide do excesso de frutas doces. Não é porque fruta é saudável, não é porque fruta é natural que você, diabético, vai poder comer à vontade, porque senão vai subir a sua glicemia. Então prefira frutas mais de baixo teor de açúcar, de baixo teor de carboidrato. E quais são as frutas mais indicadas para quem tem glicemia alta? Geralmente são frutas que no paladar são menos adocicadas. São limão, acerola, caju, o maracujá azedo, os morangos, as frutinhas vermelhas, blueberries, e também frutas com alto teor de gordura e pobres em carboidrato, como por exemplo o abacate e o coco, que são frutas excelentes para o diabético. Se você quer saber mais sobre essas frutas que são indicadas para diabetes, eu vou deixar um vídeo aqui e também no descritivo para você. E a quarta dica é: aumente o consumo de fibras. Deixe a sua alimentação rica em fibras. As fibras, eu costumo brincar que elas são um cabinho de força, elas puxam a glicose para baixo.
Então uma coisa é eu comer só o carboidrato. A glicemia vai ter um impacto muito maior. Outra coisa é eu comer pouco carboidrato associado a muita fibra. Essa fibra vai interagir com o carboidrato e vai puxar a glicemia para baixo. A gente diminui o índice glicêmico da refeição quando a gente come mais fibras. E quais são os alimentos ricos em fibras que eu indicaria aqui para vocês, que também são pobres em carboidratos? Seria linhaça, ou na forma de farinha ou na forma de sementes, também a semente de chia ou farinha de chia. Isso dá para incluir nas preparações. Se você não tem criatividade, eu vou deixar aqui uma playlist apenas com receitas low carb, em que eu utilizo essas sementes, essas farinhas. Também o psyllium, que é riquíssimo em fibra solúvel. As fibras solúveis, elas têm uma capacidade de formar um gel, captar essa glicose vinda da dieta e diminuir a absorção, baixando aí o índice glicêmico da refeição. E também incluir mais como base os vegetais fibrosos de baixo amido, que vai ser a quinta dica que eu vou te passar. A quinta dica é aumentar, colocar como base, priorizar na sua alimentação vegetais fibrosos de baixo amido. Eles que têm que compor o seu prato em maior quantidade. E não as batatas, e não o arroz, e não o macarrão. Esses vegetais, além deles serem riquíssimos em fibras, eles também têm baixo carboidrato. Então eles são ideais para quem tem glicemia que altera. Quem são eles? Geralmente são os vegetais que dão por cima da terra. Então todos os folhosos estão inclusos aqui. Não importa se são crus na forma de salada, ou numa sopa, ou num suco verde, por exemplo. Folhosos são livres, são riquíssimos em fibras e têm baixo carboidrato. Também são pobres em calorias. Então aquela pessoa que tem uma glicemia mais alta, um diabetes do tipo 2, uma resistência insulínica, que precisa também perder peso, esses vegetais são maravilhosos, porque você pode comer maior quantidade sem ter muita caloria e ao mesmo tempo não vai impactar na glicemia. Então os vegetais folhosos são liberados. Vegetais como chuchu, abobrinha, repolho, brócolis, quiabo, cebolas, jiló, pimentões, são vegetais que têm baixa quantidade de calorias e baixa quantidade de carboidratos. Se você come mais desse grupo, você vai ter menos apetite para os carboidratos e vão elevar a sua glicemia. A sexta dica é aumentar o consumo de água. A recomendação atual gira em torno de 35 a 40 ml de água por quilo de peso. Então uma pessoa de 50 quilos, se ela multiplicar por 40 ml de água, ela vai achar 2 litros de água por dia. Qual a importância dessa água na manutenção da glicemia? Primeiro que essa água ela vai interagir com a fibra. As fibras solúveis, quando entram em contato com a água, elas formam um gel. Esse gel, além de amolecer as fezes, eles captam componentes da dieta, um deles a glicose, baixando o índice glicêmico da refeição. Então é muito importante que a gente hidrate as fibras, tanto para manter o intestino mais saudável, fezes com uma consistência mais pastosa, tanto também para formar esse gel e esse gel captar aí glicose, colesterol, triglicerídeos vindos da dieta. Além disso, essa fibra interagindo com a água, essa alimentação mais rica em fibras vai cuidar do nosso intestino. Nele, a gente também produz o GLP-1, que é um hormônio potente de ação hipoglicemiante. Então é importante a gente manter a integridade intestinal, um intestino funcionante, seja através das fibras, seja através da hidratação dessas fibras, para a gente manter essa microbiota mais vasta e saudável. A água também tem um papel muito importante no centro da saciedade. Quando a gente bebe pouca água, a gente pode confundir esse centro da sede com o centro da fome. Então quando a gente bebe mais água, a gente ocupa um lugar no estômago e a gente tende a comer menos, porque muitas vezes a gente não está com fome, a gente está com sede, só que a gente não reconhece isso. Agora um alerta, pessoas que estão com a glicemia muito alta tendem a ter mais sede. Então quando o sangue está recheado de açúcar, a glicemia está muito alta, o sintoma que a pessoa sente é de excesso de sede. Bebendo muita água porque o sangue está recheado de açúcar, a pessoa também tende a urinar muito. Então fique atento aos sinais de sede muito exagerados, sempre acompanhado de muita urina. Isso é sinal que a glicemia pode estar muito alta. De qualquer maneira, esse excesso de sede é um mecanismo que o corpo tem de diluir o excesso, eliminando através da urina o excesso de açúcar. E a sétima dica é substituir as farinhas, utilizar farinhas mais low carb em suas receitas. Muitas pessoas acham que é só retirar o açúcar que tá tudo bem. Não, pessoas diabéticas precisam de menos carboidrato. Lembrando que carboidrato é massa, farinhas
e açúcar. Então não basta só retirar o açúcar e substituir pelo adoçante. Você também tem que cuidar das suas receitas. Se você vai comer um bolo, se você vai comer um biscoito, um cracker, você tem que utilizar as farinhas ideais que não vão subir a sua glicemia. E quais farinhas são essas? Pobres em carboidrato e ricas em fibras. São as farinhas ditas low carb. Quem são elas? Farinha de coco, pode ser a farinha de coco marrom ou a farinha de coco branca. Pode ser também farinha de linhaça, farinha de chia, dá para fazer muitas receitas. Pode ser o psyllium, farinha de amêndoas, que todo mundo acha ela um pouco mais cara, mas é uma farinha low carb. Também as farinhas de outras oleaginosas, como as farinhas das castanhas, pode ser castanha do Pará, castanha de caju. Também pode ser farinhas de semente, semente de abóbora, semente de girassol, gergelim. Também vale as farinhas dos vegetais, como por exemplo a farinha de berinjela, farinha da casca do maracujá. Dá para fazer receitas de uma forma geral. Dá para fazer bolos, panquecas, crackers, pães. Dá para fazer leites, shakes. Então cuidado, porque muitas vezes a pessoa confunde receita fit com receita low carb. O ideal para as pessoas que têm uma glicose mais alterada são as receitas que possuem farinhas de baixo carboidrato. Lembrando que aveia e tapioca, que muitas vezes estão colocadas aí com títulos de baixo carboidrato, não são as farinhas mais indicadas para os diabéticos. E a 8ª dica que eu dou é desmamar as papilas gustativas para o sabor do açúcar. Ou seja, tudo que der para comer, tudo que der para beber, sem açúcar e sem adoçante, melhor. Porque aí você vai desmamando o sabor para o açúcar. Quanto menos você comer, menos você vai precisar. Então, se der para você tomar um café sem açúcar e sem adoçante, melhor. Se não der, eu vou indicar 3 adoçantes que não vão impactar na sua glicemia. O primeiro que eu recomendo é a Stevia 100%. Só que tem muitas pessoas que não gostam do sabor da Stevia. Eu tenho uma marca específica que eu indico para os meus clientes, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Pelo fato dele ser natural, uma poeirinha, é bem pouquinho mesmo, adoça. Não é para chegar naquele doce do açúcar. Por isso que eu falo de desmamar as papilas. Porque se você deseja chegar naquele doce do açúcar, sempre o adoçante vai gerar um resíduo, porque não se compara, né, o sabor do adoçante com o do açúcar. Então o segredo é ir desmamando as papilas para cada vez mais você precisar de menos. Outros 2 adoçantes que eu indico, principalmente para receitas, é o xilitol e o eritritol, que o gosto fica muito parecido com o do açúcar. O problema desses adoçantes é que eles não são indicados para as pessoas que têm problemas intestinais. Eles fermentam muito, como por exemplo quem tem desbiose. Então, para essas pessoas, eu indicaria a Stevia 100%. E a 9ª dica é aumentar o consumo de proteínas e gorduras boas na alimentação. As proteínas conferem muita saciedade. Então, um prato em que a gente tem proteína, a gente vai ficar mais saciado. Além disso, apenas 30% a 60% dessa proteína que vai ser convertida em glicose. Ao contrário do carboidrato, que 100% se transforma em glicose. Colocar um pouquinho a mais de gorduras saudáveis no prato também é uma ótima forma da gente ter mais saciedade e não precisar tanto dos carboidratos para matar a fome. Como, por exemplo, a gordura do abacate, a gordura do azeite, das castanhas, a gordura dos peixes. Além disso, a gordura é o macronutriente que menos é convertido em glicose. E a gordura demora muito tempo para ser digerida. Por isso, ela é o macronutriente que mais confere saciedade. E a 10ª dica é preferir jantar do que lanchar. Isso mesmo. Claro que depende do lanche e depende da janta. Mas geralmente quando a gente janta, a gente coloca ali mais comida de verdade. A gente coloca ali mais fibras, a gente coloca mais o alimento que a natureza nos trouxe. Claro que eu não estou falando aqui de uma janta, de um prato único de macarrão. Até porque a gente tem que pegar todos os conceitos desse vídeo para colocar nessa janta. Mas geralmente quando a gente janta, a gente come a proteína, a gente coloca uma fonte de gordura, a gente coloca vegetais fibrosos de baixo amido. Vai ter dia que eu vou querer uma salada vasta com uma proteína. Vai ter dia que eu vou querer uma sopa com vegetais que tem menos carboidrato, mas são ricos em fibras. Mas também eu posso ter a opção de lanche. Mas o que eu quero dizer? Que geralmente quando uma pessoa busca um lanche, ela vai comer pão, ela vai comer biscoitos. E esses industrializados, esses lanches, geralmente a gente petisca. Vai lá, come 5 biscoitos, daqui a pouco eu não sei o que eu quero, eu pego uma fruta, não sei o que eu quero, eu pego mais 5 biscoitos, ou eu vou no bolo, eu vou no pão. E geralmente esses alimentos são ricos em carboidratos. E numa janta, você pode comer mais livremente
somente esses alimentos que eu falei, vegetais fibrosos de baixo amido, porque eles são pobres em caloria, ricos em fibras e pobres em carboidrato. Quando você soma com uma proteína que confere saciedade e coloca por cima ali da salada ou do refogado dos vegetais umas sementes que são ricas em gorduras, você vai ter um melhor controle glicêmico, você vai tratar melhor seu intestino, você vai poder comer com maior volume, ficando mais saciado. E se você também precisar de emagrecer, isso vai favorecer. E o próprio emagrecimento faz reduzir a glicemia. Então não é que não pode lanche, mas como que teria que ser esse lanche? Adaptando as receitas. Então aqui no canal tem várias receitas, por exemplo, de pães feitos com farinhas de baixo teor de carboidrato. Possivelmente o lanche vai te gerar mais trabalho de você ir para a cozinha, para você ter que adaptar esse lanche, porque geralmente o lanche é composto de pães, bolos e biscoitos. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que essas dicas possam ajudar. Deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida. Lembrando que essas dicas devem ser aplicadas em conjunto, nada isolado funciona. Se você está acima do peso, emagreça, isso vai te ajudar a cair a glicose. Se você não faz atividade física, comece a fazer uma atividade física. O exercício também ajuda muito a cair essa glicemia. Você também, junto com a dieta, pode fazer uso de alguns chás que ajudam a diminuir a glicose. Cuide do estresse, cuide do seu intestino e cuide da sua alimentação. Espero que eu tenha ajudado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!